Outubro é o mês de consciencialização sobre o cancro da mama. Designado Outubro Rosa, é um período importante para chamar atenção para medidas que fazem toda a diferença, como por exemplo o diagnóstico precoce. Em Moçambique, 54 em cada 100 mulheres que são diagnosticadas cancro da mama perdem a vida. Em termos epidemiológicos, contabilizam-se 22 mil casos de cancro por ano. E destes 22, 2 mil representam o cancro da mama. Esta doença está numa fase de evolução, pois agora mulheres jovens também são diagnosticadas cancro de mama. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. O cancro da mama é o mais comum entre as mulheres em todo o mundo. E a maioria das pacientes que perdem a vida por conta desta doença vivem em países em vias de desenvolvimento, como é o caso do nosso Moçambique. E para conversar conosco hoje sobre este tema, recebemos a doutora Cesaltina Lorenzoni, é médica patologista, chefe do Programa Nacional do Controlo do Cancro no Ministério da Saúde, é também diretora de Serviço de Anatomia Patológica no Hospital Central e também professora na Faculdade de Medicina. Doutora Cesaltina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia, muito obrigada por esta oportunidade. Olá, telespectadores. Obrigada a nós, afinal de contas, este é um tema muito importante e que hoje vamos ter a oportunidade de conhecer e saber um pouco mais sobre o cancro da mama. É sim um tema importante, enquadra-se naquilo que é o outubro, que é o mês de consciencialização e alerta sobre o cancro da mama, no qual Moçambique também aderiu a esta iniciativa global. Pois é, temos muito o que falar sobre o cancro, mas antes da nossa conversa, convido ao nosso telespectador a acompanhar a história da Dona Marta. Há 9 anos, Dona Marta foi diagnosticada cancro da mama e hoje ela venceu o cancro. Conta-nos a sua história e partilha conosco os momentos mais difíceis desta batalha. Vamos acompanhar. O cancro de mama está na lista das doenças que mais morte causa em Moçambique. Hoje, a equipe de Saúde e Vida vai contar a história da Dona Marta, uma mulher que foi diagnosticada cancro de mama em 2009 e hoje, graças ao diagnóstico precoce, ela superou a doença. Acompanhe-nos. Com um sorriso no rosto, Dona Marta abriu as portas da sua casa para partilhar conosco a sua história, desde o diagnóstico, o tratamento e a superação. Na primeira pessoa, conta-nos como tudo começou. Começou mesmo por um caroço. Simplesmente senti um caroço na mama. Depois de testar, pedir outras pessoas palparem, em casa o marido palpou. Ficamos curiosos, preferimos ir até ao hospital. E lá diagnosticou-se que era mesmo cancro da mama. Mas eles foram logo antes dos exames, foram logo direto, quando o caso está assim, como melhor conselho, como técnicos, vamos falar mesmo como técnicos, tecnicamente mesmo, a senhora devia remover o seio. Associada ao diagnóstico de cancro, Dona Marta foi surpreendida por um outro facto que agravou ainda mais o seu estado de saúde. Quando já estou quase a ter o aval do meu médico, acontece essa tragédia do meu marido falecer. Então, aí é que voltei mesmo, estaca zero. Em janeiro de 2009, Dona Marta foi operada e logo após a cirurgia de remoção do tumor e amputação do seio, vieram as sessões de quimio e radioterapia, marcadas por momentos difíceis. Incomodava mesmo era das unhas ficarem de mecânico, andar a se descascar, na cara ficar com muitas cores. Minha face, eu tinha medo de ir ao espelho.
fiquei mais assustada porque cada vez que ela ia a uma sessão de quimioterapia, ela voltava mais doente na minha... Para quem está a olhar, né? Assim, para quem vê, é como se ela fosse a sessão de quimioterapia e voltasse doente. Ela voltava mais fraca da quimioterapia. Ela teve um problema na última sessão de radioterapia. Ela queimou. Acho que no momento em que estava para tirar a roupa que era para se preparar para o banho, que eu vi que ela tinha queimado. A família e os amigos tiveram um papel indispensável durante todo o tratamento. Tive esse calor mesmo da família e da igreja. Não esqueço a minha faculdade, o meu grupo de estudo. E foram... eu recebi apoio em todos esses núcleos, esses pequeninos núcleos. Foi uma caminhada em que estivemos todos fortalecidos. Okay? A nossa maneira, do jeito que a nossa família é, mas todos fortalecidos. Ninguém estava assim desesperado, tipo, é desta que vamos perder também a mamãe. Sabe? Então acho que essa postura assim positiva e de estarmos todos muito fortes contribuiu para que a caminhada não fosse esse monstro que toda a gente vê quando se fala de cancro. 9 anos após a luta contra o cancro, Dona Marta deixa ficar um conselho a todas as pessoas que tiveram o diagnóstico desta doença. Não pode se deixar abater. Não pode, porque a partir do momento que a pessoa entrega os pontos, a doença ganha realmente. Você tem que dizer que eu daqui vou sair. Ainda bem que te descobri, você é bicho cancro. Já que te descobri, você vai me largar. Ter finco mesmo, pôr os pés no chão, dizer, já te descobri, malandro. Você de mim vai sair. Vimos então a história da Dona Marta. É uma mulher que lutou e batalhou e hoje conseguiu vencer o cancro da mama. Doutora Cesaltina, o que é o cancro da mama? O cancro da mama é uma doença maligna que é caracterizada por uma massa anormal de tecido que surge na mama. Esta massa anormal cresce na mama de forma descoordenada e descontrolada e compete com os nutrientes do organismo. Nos estadios mais avançados, porque é uma massa maligna ou um tumor também chamado tumor maligno, invade os tecidos vizinhos, migra para a região axilar e também pode migrar para os outros órgãos. Este estadio é chamado de metástases. Invariavelmente, se este tumor ou esta massa não for tratada, leva à morte. Doutora, quais são os fatores que causam o aparecimento deste cancro da mama, tumor maligno, como a doutora bem disse? Sim, em relação aos fatores predisponentes, estão divididos praticamente em 3 grupos. Temos os fatores genéticos e a predisposição familiar, temos os fatores hormonais e temos os fatores ambientais. Dos fatores genéticos e predisposição familiar são os mais importantes para o desenvolvimento do cancro da mama. Isto é, tem a ver com a história familiar, tem a ver com alguns genes, alteração de alguns genes que suprimem o cancro. Então, pessoas ou famílias que contêm uma alteração neste gene que suprime o cancro correm um risco mais acrescido do que a população geral, que este risco até é quase que 50% do total dos cancros da mama. Depois existe o que é a suscetibilidade. São pessoas que estão suscetíveis a terem este cancro, que também está ligado a cromossomas específicos, como o cromossoma 13, cromossoma 17. Então, estas mulheres têm esta
alteração genética, que também estão mais suscetíveis. Isto prefaz aproximadamente 20% dos casos. E nestes grupos, não só desenvolvem um cancro da mama, mas também têm uma predisposição a desenvolverem outros tipos de cancros, até cancros múltiplos, incluindo cancro do ovário, cancro do endométrio. Então, para dizer que os fatores genéticos são aqueles que têm um peso maior, praticamente são 70% dos casos de cancro da mama. Depois, o outro pilar é ligado aos fatores hormonais, isto é, a história reprodutiva da mulher, porque este cancro é influenciado por uma hormona, que é estrogênio. E as mulheres que estão expostas a maior período desta hormona correm o risco mais acrescido em relação à população geral. Quem são estas mulheres? São as mulheres que têm a menarca precoce ou a menstruação precoce, antes dos 12 anos. São as mulheres que têm a menopausa tardia, ou isto é, o período menstrual para depois dos 50 anos. As mulheres que não têm filhos ou que tiveram seu primeiro filho com 35 anos de idade. E também as mulheres que tomam algum tipo de anticonceptivo oral que não tem um balanço entre as hormonas, que são o estrogênio e a progesterona. Este é o segundo pilar. O terceiro pilar do cancro da mama é influenciado por aquilo que são os fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, temos o estilo de vida. Os nossos hábitos alimentares. Exatamente, estes hábitos alimentares vêm num terceiro, que é este terceiro pilar. Então, uma dieta que é uma dieta rica em gorduras, pobre em nutrientes essenciais, pobre em vitaminas, é uma dieta que predispõe ao surgimento do cancro da mama. O abuso do álcool, o tabaco influenciam também negativamente. Então, são alguns dos fatores: a obesidade, o sedentarismo, a falta de exercício e uma influência geográfica. São alguns fatores considerados fatores ambientais. E quais são os sinais e sintomas da presença do cancro da mama? O primeiro sinal principal é a presença do nódulo ou de um caroço. Vamos falar vulgarmente, nós temos caroço para melhor percepção, caroço na mama. E se este caroço for um caroço duro, aderente aos tecidos, a suspeita do cancro da mama é maior. Mas também, para além da presença deste caroço, existem outros sinais, que são o aumento anormal das mamas, isto é, uma mama maior do que a outra. Isto também é um sinal de alerta. A presença de lesões ou feridas que não curam na mama também é um sinal de alerta. O inchaço persistente da mama, a pele enrugada que fica como se fosse casca de laranja, alteração na zona da areola e do mamilo com presença de fissuras, enrugamento da pele, inversão do mamilo é uma grande chamada de atenção, isto é, quando o mamilo começa a tomar outras direções, principalmente se ele vai para dentro. E também a saída de líquido ou secreção no mamilo, principalmente se esta secreção for assim, de aspecto sanguinolento. E outro sinal de alerta é a presença do nódulo na região axilar. E como é que é feito o diagnóstico do cancro da mama? O diagnóstico envolve várias etapas. Desde o diagnóstico clínico,
não é? Que é feito pelo clínico com base nestes sinais todos de alerta que a mulher apresenta, o nódulo, alterações a nível da mama. Este é um diagnóstico clínico, mas este diagnóstico clínico precisa ser confirmado por outros exames, porque há outras patologias da mama que podem também desenvolver-se com estas alterações que foram mencionadas. Temos depois o diagnóstico imagiológico, que é feito através de ecografia, que é feito através da mamografia. A mamografia faz o diagnóstico de excelência do cancro da mama e, ainda mais, consegue detectar aquelas lesões muito pequenas que ainda são as lesões não palpáveis. A mamografia é muito importante no diagnóstico do cancro da mama. Para além deste diagnóstico, que é diagnóstico radiológico, surge a necessidade de outros complementares em que se deve recorrer aos exames anatomopatológicos. Confirmação deste diagnóstico radiológico, que é através, podemos utilizar dois tipos, através de uma chamada punção do nódulo, que é uma punção aspirativa com uma agulha fina. Nós puncionamos o nódulo suspeito e retiramos estas células, e as células são analisadas ao microscópio. Para além deste exame, deve ser complementado por um outro exame, que é biópsia. Pode ser uma biópsia com uma agulha grossa, pode ser também uma biópsia a tirar parte do tecido para fazer o diagnóstico complementar. Então, basicamente, o diagnóstico é feito nestes termos. E já que estamos a falar do diagnóstico, uma das recomendações para o diagnóstico precoce desta doença é o autoexame. Doutora, quando é que a mulher deve começar a fazer o autoexame e como é que deve fazer este autoexame da mama? O autoexame deve ser feito desde que a mulher comece com o período menstrual, não é? E é feito entre o 3º a 5º dia depois do período menstrual. E para as mulheres que já não menstruam, elas têm que escolher um único dia do mês para fazer este autoexame. E tem que ser sempre no mesmo dia? Sim, porque é mais fácil para que a mulher não se esqueça de fazer este autoexame. Interessante. A dona Marta sofreu a amputação da sua mama porque foi ao hospital e o cancro já estava numa fase avançada e essa foi a única solução prevista pelos médicos. Quando é que os médicos levam a este diagnóstico de amputação? Para falar de tratamento por amputação, porque isto é um tipo de tratamento, isto também depende do estadio, como é que está a doença. Existem, no geral, 3 tipos de tratamento, que é o tratamento cirúrgico, e neste tratamento cirúrgico pode ou não ser com uma mastectomia total, isto é, retirada total da mama. Pode haver cirurgias que conservam ainda, mas depende muito do estadio. Temos a quimioterapia, não é? E também temos a radioterapia. Mas dizer que nos estadios iniciais, normalmente o tratamento cirúrgico combinado com a quimioterapia são os tratamentos de eleição. No caso da dona Marta, ela sofreu a amputação da sua mama e depois teve que fazer a quimioterapia e mais tarde a radioterapia. Doutora, quando é que a mulher deve passar por estas todas as etapas e quais são os efeitos colaterais destes tratamentos? Os efeitos colaterais do tratamento, dizer que existem 3 tipos, não é, de tratamento principais, que são a cirurgia. Esta cirurgia pode ser esta cirurgia radical que a dona Marta sofreu, mas isto sempre depende, né, do estadio da doença. Esta cirurgia muitas vezes é acompanhada pela quimioterapia.
E outro tratamento é a radioterapia. A cirurgia e a quimio normalmente são os tratamentos que são utilizados no estadio inicial da doença, sendo que a radioterapia é mais utilizada naqueles estadios avançados. No entanto, nenhuma doente pode parar de prosseguir e de tomar a medicação sem que o médico lhe diga para tomar, porque se para de tomar, a doença avança e é pior. Pois é, interessante. Ficam aqui as recomendações da doutora Cisaltina Lorenzoni. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já com mais saúde e vida. Não saia daí. Você sabia que o efeito da obesidade sobre o tecido mamário favorece o desenvolvimento de câncer de mama? Pois é. Portanto, é importante que tenha um olhar atento sobre a balança, praticando hábitos saudáveis, prevenindo assim o desenvolvimento deste mal. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida. Estamos no mês de outubro e é o mês de consciencialização sobre o cancro de mama e é sobre este tema que estamos a falar hoje no programa Saúde e Vida. Já sabemos que é importante fazer o autoexame da mama no sentido de descobrirmos a existência deste tumor maligno no nosso corpo. Mas existem muitos mitos em volta desta doença e vamos esclarecê-los já a seguir. A amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama. Sim, é uma verdade, a amamentação ajuda a prevenir o risco de contrair o cancro da mama, por isso é aconselhável que todas as mulheres amamentem os seus filhos. Os homens não desenvolvem o câncer de mama. É um grande mito. Os homens desenvolvem sim o cancro da mama, embora este cancro surja no homem em 1%, seja responsável por 1% dos casos, mas desenvolve-se sim no tecido mamário do homem e quando se desenvolve costuma ser até mais agressivo em relação ao cancro na mulher. Usar sutiã muito apertado pode aumentar o risco de câncer de mama. É um mito, não está provado cientificamente, mas recomenda-se que as mulheres utilizem um sutiã confortável. Mulheres com seios menores têm menos chances de desenvolver câncer de mama. Não está provado cientificamente. O que se sabe é que, de uma forma geral, a obesidade é um fator de risco e quanto mais gordura nós tivermos, no geral, no nosso corpo, estamos mais propensas ao acúmulo do hormônio estrogênio, que efetivamente também é um fator de risco para o desenvolvimento do cancro da mama. Depois de esclarecidos os mitos e verdades sobre o cancro da mama, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com mais saúde e vida. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício
é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, hoje estamos a falar sobre o cancro da mama. O cancro da mama é uma doença com grande impacto na sociedade porque agride um órgão que é de grande simbolismo na maternidade e também na feminilidade. E os nossos telespectadores, o nosso público, também têm perguntas sobre este tema. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas e perguntas do nosso telespectador. Olá, doutora. Meu nome é Amélia. Gostaria de saber se sentir a dor frequente na mama pode ser cancro. Amélia, sentir dor frequente na mama pode ser um sinal, né, de cancro. No entanto, existem outras patologias que estão mais ligadas à dor frequente na mama. E dizer que o sintoma principal, o sinal principal do cancro da mama é a presença do nódulo. Olá, meu nome é Cecília. Quero saber com que idade que uma mulher pode ter cancro da mama. Olá, Cecília. O cancro de mama pode acometer qualquer idade, mulheres de qualquer idade. Mas, no entanto, é mais frequente em mulheres acima dos 50 anos. Quando existe uma história familiar muito carregada, este cancro até pode acometer mulheres com 20 anos de idade. Eu chamo Julinha Maria. Quero saber como posso saber se tenho chances de desenvolver o cancro de mama. Julinha, para saber se tem chances de desenvolver o cancro da mama, primeiro tem que saber sobre os fatores predisponentes que nós já falamos, sobre a história, aquilo que é a história menstrual que nós também já abordamos, e também deve fazer um seguimento médico, deve aderir às consultas de rastreio. Aqui é Naomi. Gostaria de saber, depois do diagnóstico do câncer, a mulher pode praticar exercícios físicos? Naomi, após o diagnóstico, pode sim praticar e levar uma vida saudável normal. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Na edição de hoje do Saúde e Vida, contamos com a participação do Dr. Idam de Oliveira Júnior. Ele é mastologista, veio diretamente do Brasil no Hospital de Câncer de Barretos, no âmbito da campanha Outubro Rosa, e vai nos dar a seguir algumas dicas de cuidados pós-operatórios que a mulher deve seguir para uma rápida recuperação. Vamos ver.
Hoje iremos falar um pouco sobre o tratamento dessas pacientes. Aquelas pacientes que realizam o tratamento cirúrgico, às vezes elas precisam de algumas recomendações. No hospital, essas pacientes elas precisam de cuidados específicos com a cirurgia, com a ferida operatória. Cuidados estes que devem ser realizados pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, para que tudo possa ser feito da melhor forma e se evitar complicações. Inicialmente, a ferida ela deve ser bem lavada, bem cuidada, usar os curativos adequados para que possamos diminuir as taxas de infecção, outras taxas de complicações, como o acúmulo do sangue no local, que a gente chama de hematoma, acúmulo de secreção, que chamamos de seroma. Os cuidados não cingem-se apenas ao recinto hospitalar. Em casa, a paciente precisa redobrar a atenção em relação a alguns aspectos. Nós falamos, a ferida ela deve ser bem lavada, pode-se lavar com água e sabão, um sabão neutro durante o banho. Pode-se lavar, secar, algumas vezes é necessário secar a ferida com álcool 70%. E nada mais além disso. Lógico, depende muito de qual a cirurgia foi realizada. Isso a gente está falando para cirurgias mais comuns, para cirurgias mais simples, que o cuidado é menor. Mas existem alguns tipos de cirurgia para o tratamento do cancro da mama que é necessário um tratamento específico, como o uso de alguns sutiãs específicos, o uso de alguns curativos específicos. Após a cirurgia, é necessário um repouso. Forças com o braço, com o membro superior devem ser evitadas, não pegar peso, não fazer forças com esse membro. Esteja sempre atenta a todo o processo de cicatrização para que possa identificar qualquer alteração. A atenção deve ser dada quando essa ferida está ficando muito vermelha, quando se observa muito calor no local do corte, quando tem saída de secreção purulenta, de saída de pus, aí sim a mulher deve voltar ao seu médico e explicar para ele o que está acontecendo, porque podemos estar diante de um quadro de uma infecção da ferida cirúrgica. Mas fora desses quadros, a ferida cirúrgica se evolui de forma muito bem e nada preocupante. Muito obrigada, Dr. Idam, por esta participação e colaboração no programa Saúde e Vida. São instantes finais do nosso programa, mas antes importa falar desta campanha que está a decorrer, que é Outubro Rosa. Por acaso, o Dr. Idam também vem por parte desta campanha, desta missão que está a ser desenvolvida no âmbito deste mês, que é de combate ao cancro da mama. Sim, no âmbito do mês de Outubro Rosa, estão-se a desenvolver várias atividades. Houve o lançamento da campanha, feita pela Sua Excelência, a esposa do Presidente da República, no dia 12 de outubro, e várias atividades estão a ser feitas em coordenação com o gabinete da esposa do Presidente da República, com o Ministério da Saúde, das associações, sociedade civil, parceiros. E uma das atividades é a vinda desta equipa. Esta equipa é composta por 15 profissionais de saúde e pesquisadores. Da qual o Dr. Idam também faz parte. Da qual o Dr. Idam faz parte, sim, da campanha. Ele vai estar trabalhando no Hospital Central de Maputo com outros médicos especialistas, Hospital Provincial da Matola. Também irá trabalhar no Hospital Central da Beira. Em conjunto com a equipa moçambicana, estão-se a realizar diferentes tipos de cirurgia da mama, mas também do cancro do colo do útero, que afeta a nossa população. Esperamos que sejam abrangidas cerca de 121 pacientes nesta campanha de 10 dias e sejam formados cerca de 40 profissionais de saúde, desde médicos e enfermeiros. Com certeza. É muito importante esta campanha e vai ajudar também as nossas mulheres, assim que as que sofrem de cancro da mama, que vão ser abrangidas por esta missão.
Doutora Cesaltina, muito obrigada pela sua presença. Foi um enorme prazer estar na sua companhia e obrigada também por partilhar conosco os seus conhecimentos sobre o cancro da mama. Acredito que agora já temos um bocadinho mais de ideia sobre o que é o cancro da mama. Muito obrigada, Mércia, por esta oportunidade. Obrigada, telespectadores. Dizer que o cancro da mama é um problema de saúde pública aqui no nosso país. É recomendável que as mulheres façam o autoexame de uma forma regular. Os homens também devem fazer este autoexame. E quando se detecta qualquer anormalidade, devem se dirigir às unidades sanitárias. Porque, como falamos durante o nosso programa, a detecção precoce deste cancro salva vidas. Com certeza, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade. Já sabe que pode interagir conosco sempre através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Por hoje é tudo, cuide sempre da sua saúde e até a próxima.